Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 326. Acho que nós vamos gravar mais um depois desse. E se eu fosse você, faria um esforçozinho, uma condição de telespectador, para encontrar um tempinho para você assim absorver um pouquinho, porque tudo que a gente absorve, ainda mais dessa natureza, mensagem divina, isso nos beneficia no dia a dia. Por que que eu ainda me encontro no corpo físico? Mediante tudo que eu já passei. Porque eu tenho perseverado, mesmo em meio às dificuldades. Porque que mérito haveria eu de ter se os mentores por mim fizessem tudo? Então nós precisamos ser submetidos às provas. E quais são as tuas provas? Quais são as tuas expiações? Você sabe, meu bem. Mas não pense que você está sozinho ou sozinha. Porque Deus está com você. Você só precisa crer em você. Acreditar nas tuas capacidades. E se resignar com humildade. É fácil? Não estamos dizendo que é fácil. Mas ao mesmo tempo eu posso te dizer que é possível sim superar os obstáculos. É só mudar de faixa vibratória. Ah, mas eu não consigo mudar de faixa vibratória, Luiz. Ah, mas por quê? Xingar consegue. Blasfemar consegue. Então, Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, vídeo 326, Deformações é o tema. Hermínio continua dizendo assim: é ele, pois, a nossa ficha de identidade com o registro intacto da vida pregressa, a nossa folha corrida, o nosso prontuário, o nosso perispírito. Nosso perispírito. Quantas centenas de espíritos, não só na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz, mas quantos espíritos eu já tive a oportunidade de, no cemitério de São Sebastião do Paraíso, eu só não posso dizer nome de pessoas. Quantas vezes, de forma que eu costumo dizer que o dia que você me vê nos cemitérios, é porque a espiritualidade me permitiu ir para algum tipo de trabalho lá dentro. Mas veja bem, gente, trabalho não é de mandinga, não, tá? É ir até lá para fornecer o fluido vital para os mentores, né? Desalojar-se dentro de algum túmulo, algum espírito. Luiz, mas existe isso? Uf! Aff, Maria! Menininho Jesus que sabe. Então, quantas vezes tive a oportunidade de ir ao cemitério de São Sebastião do Paraíso para esse tipo de trabalho. Nós fomos um dia no cemitério de São Sebastião do Paraíso atender um caso de um senhor que fazia 12 anos que havia desencarnado. E que ele ainda se encontrava dentro do túmulo. Fazia 12 anos. Ô Luiz, mas 12 anos, o corpo físico
já se desintegrou. Ora, mas é lógico, meu bem. Por que já se desintegrou? Porque o corpo físico, dentre os 3 corpos, o corpo físico é o mais denso. É aquele composto de matérias correspondentes às matérias aqui do sistema da Terra onde nós nos encontramos. Quer dizer, matéria física, carne, ossos, né? Tendões, pele e tudo mais. Então esse corpo, quando o espírito ele se desaloja do corpo físico, é natural que esse corpo ele se desintegra. Mas ele, ainda com aquela impressão toda, presa, o espírito, a alma, presa ao perispírito, quantos espíritos, através de obras de André Luiz, já narraram que sentiam eles os, acho que é macrófagos, né? Os micróbios, corroendo a carne. Não só corroendo o corpo físico no período da decomposição, quanto corroendo o teu perispírito. Porque naquele momento, o espírito, a alma, encontra no estado de letargia tão grande que ele não tem noção que desencarnou. De repente ele se vê dentro de um túmulo, dentro de um caixão, preso, em meio àquele líquido do corpo físico, transbordando o caixão. E ele, perispírito, espírito, em meio àqueles restos cadavéricos, ali mergulhado naquela água daquele caixão, daquele corpo. E os micróbios, os macrófagos, os micróbios, corroendo todo. Então, por ele ainda se encontrar-se preso àqueles sentimentos que ele impregnou a vida toda no seu perispírito, ele ainda crê que se encontra no corpo físico encarnado. E ele grita, só que é um grito que só ele ouve, mais ninguém. E ali ele permanece dias, meses e anos. O corpo, a carne se decompõe, se desintegra, mas por ele ainda trazer com ele aquela sensação, aquele sentimento de que ele ainda se encontra no corpo físico, ele não consegue naquele momento se libertar daquele túmulo, porque aquele corpo semimaterial, que é o perispírito, encontra-se tão denso que o túmulo acaba sendo uma gaiola, com todo respeito ao termo, que ele alma, ou melhor, que ele espírito, pelo fato do corpo semimaterial, que é o perispírito denso,
ele não consegue se ver livre do interior daquele túmulo. E ele ali permanece durante 1 ano, 2 anos, 5, 8, 10. Nós fomos atender um caso de um senhor que fazia 12 anos. Por incrível que pareça, os ossos já haviam desaparecido. Mas ele ainda lá dentro, preso ao seu perispírito denso, pelo poder da sua mente. Porque é preciso dizer isso. A mente que imprime no perispírito todos aqueles sentimentos. Então, se ele pensa assim, eu sou, ou melhor, eu estou obeso, ele se sente obeso, porque o perispírito absorve os sentimentos dele. Eu estou embriagado por drogas e bebida. O perispírito absorve aquelas drogas, aquelas bebidas, aquela acidez da bebida. Eu sou um carente de promiscuidade. O perispírito é quem absorve aquela carência de promiscuidade, de sexolatria. Eu não consigo sair desse local, quer dizer, o túmulo. Eu aqui estou preso. Ele transmite para o perispírito que absorve esse sentimento. E por causa do perispírito, olha para você ver que coisa. Por causa do perispírito que absorveu aqueles sentimentos dele, ele realmente não consegue sair por conta própria ali daquele túmulo. Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Então nós não podemos julgar. Eu estou dizendo que milhões de espíritos encontram preso dentro dos túmulos depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos de desencarnados. Como existe bilhões de espíritos que se desprenderam do corpo físico lá no momento que desencarnou no hospital e estão perambulando aí faz 5, 10, 15, 20 anos aí pela rua. Como existe aqueles que desencarnou e se encontram presos nas regiões umbralinas, mas é preciso dizer que todos os sentimentos mental dos pensamentos, o perispírito absorve. O perispírito, além de ser o modelador da forma, ele age como uma espuma que suga e absorve todo o líquido que há dentro de um copo. Faça um teste. Pega um copo, põe meio copo de água ali. E pega uma esponja e introduza lá dentro. Depois você retira a esponja. Onde é que a água vai ficar? Ela vai ser transferida para que lugar? Te aposto que dentro do copo ela não fica. Onde ela fica? Na esponja. Qual é a esponja do espírito? Qual é a esponja da alma? Chama-se perispírito. Nele fica todo registrado. Então, no caso, quando a pessoa se suicida, ele transfere mentalmente aqueles sentimentos, aqueles desejos, todos para o teu perispírito. Então é o perispírito que se vê 24 horas
ininterruptamente naquela crise ininterrupta, naquele impacto, naquela dor, naquele sofrimento. É o reflexo. É o reflexo. Então, o ato do suicídio fica impresso no perispírito. Tanto é que quando os mentores espirituais recolhe, ampara os suicidas depois que já superaram as fases nas regiões umbralinas, os mentores espirituais, eles levam os suicidas para departamentos reencarnatórios. E você sabe como funciona o negócio? Vou tentar te explicar. Existem os arquitetos siderais. Os arquitetos, os arquitetos analisam, gente, isso é muito importante. Eles analisam a ficha espiritual daquele paciente que se suicidou. Então, por exemplo, se ele tomou um veneno, esse veneno corroeu todo o sistema digestivo dele. Fígado, pâncreas, intestino, mas também na corrente sanguínea afetou o coração, afetou a visão, afetou as amígdalas, a garganta, mas também afetou o sistema neurológico, porque é lógico, o sangue leva o veneno por todo o corpo e afeta o sistema neurológico. Então é natural, olha para você ver como que acontece. É natural que os arquitetos, eles projetam ali um esboço de um corpo condizente a todas as lesões que aquele indivíduo possui no seu perispírito. Cego, mudo, surdo, aleijado, transtornos neurológicos, problemas no coração, úlceras, cânceres em determinadas regiões do corpo físico. Enfim, todas as deficiências que o acidente, o suicídio provocou naquele perispírito, naquele espírito, naquela existência, quando aquele ato ele cometeu. Então eles ali projetam um corpo como se fosse vamos dizer, um holograma. Você sabe que é um holograma, né? Então ali eles projetam um holograma, só que neste holograma, há impresso nesse holograma 100% das deficiências que há neste perispírito. Você entendeu? Depois daquele holograma pronto, eles levam aquele espírito lesado até aquele departamento, e ali não só o espírito quanto o perispírito se encontram presentes, é óbvio.
E ali, os mentores espirituais sentam esse espírito em uma cadeira muito confortável e liga alguns fios do holograma até o perispírito daquele indivíduo e ao espírito daquele indivíduo. E pedem para que aquele indivíduo mentalize aquela forma daquele holograma. Gente, isso você nunca ouviu, né? E o indivíduo, ele concentra naquela forma, ele concentra, como se fosse uma indução. Esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu. E quanto mais aquele espírito diz, esse holograma sou eu, aquele holograma cada vez mais penetra o teu perispírito. O perispírito vai absorvendo os sentimentos do espírito. Esse holograma sou eu. Esse holograma sou eu. De repente, esse holograma desaparece e faz assim, ó. O perispírito. Eu vou pensar assim, o meu perispírito absorve todo aquele holograma. Preste bem atenção. No holograma encontra-se todos os reflexos dos meus atos de existências passadas. Encontra-se no perispírito, mas ali o espírito encontra-se no estado letárgico tão grande que ele não tem consciência do que fez ou do que deixou de fazer. Cada caso é um caso, meu bem. Estou tentando te explicar aquilo que muitos não explicam. Porque aqueles espíritos mais conscientes, eles já sabem o que eles fizeram e sabem como o perispírito deles já se encontram. Por isso, eles precisam apenas partir para o momento da concepção entre o espermatozoide e o óvulo. Mas nesse caso aí, não. Depois que os mentores preparam todos, que ele absorve no perispírito aquele holograma defeituoso, a mente transfere para o perispírito absorve, eles levam aquele espírito para a fila reencarnatória. Gente, nós damos um trabalho tão grande. E tem gente que ainda vai e se mata. Ai, meu Deus do céu, que burrice. É com todo respeito. Porque só quem se mata é que sabe por que se mata. Não, isso não é apologia ao suicídio, não. Presta atenção. E ali, quando o casal no ato, espermatozoide e óvulo, quando o espermatozoide penetra o óvulo, é óbvio, eu não sei se você sabe, o espermatozoide penetra o óvulo. Ó, aqui é o espermatozoide, ó. Vou fazer de uma forma que você entender, ó. Quando ele penetra, como o óvulo praticamente se abre assim, ó. Mas penetrou, o espermatozoide fecha. Tchum! Como se fosse um carro forte. E ao se fechar, o espermatozoide, ele cria em sua volta uma energia como se fosse eletrostática,
tão grande que todos os espermatozoides que tentam ser um abiúdozinho ali, porque tem muitos abiúdozinhos naquele momento ali, você entendeu? Ele recebe um choque. Tz, 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 e eles caem tudo por água abaixo. Chegou atrasado. Não é não. É porque aquele espermatozoide ele recebeu uma injeção espiritual para... como se fosse uma Ferrari. O espermatozoide fecha, o óvulo fecha e cria-se um campo elétrico, né? E causa-se um choque, ali, todos os outros espermatozoides, eles são afastados através desse choque. Só que é nesse exato momento que se une o perispírito ao óvulo já fecundado. Porque é preciso entender que tanto o óvulo quanto o espermatozoide é uma célula. E esta célula, no dizer dos fisiologistas, duas células se transformam em uma. Mentira. Mentira. Elas continuam sendo cada uma. Não é duas que se transformam numa, não. Porque elas ali dentro penetram, então eles acham que duas se transformou em uma. Não. Não é não. O que ocorre ali é que o perispírito ali também é introduzido num processo de miniaturização microscópica e que aquelas duas células incorporadas uma na outra, espermatozoide no óvulo, eles interligados ao perispírito, ali já há presença do fluido vital, da energia vital, imperceptível aos sentidos humanos e aos microscópios humanos. Isso é fisiologia espiritual, que está muito distante ainda da humanidade, ainda presenciar esses fatores. Então, dali em diante, é preciso entender que aquele perispírito, ele encontra-se todo deformado e que aquele óvulo e aquele espermatozoide, ele se desenvolve dentro de uma forma, que é o modelador da forma, o perispírito, aquele óvulo e aquele espermatozoide, obedecendo todos os transtornos, todo processo que se apresenta naquele perispírito. Tanto é que, vou te dizer uma outra coisa, se não há, ou melhor, se não houver a presença do perispírito no ato sexual, pode haver a fecundação do espermatozoide no óvulo, que não segue adiante a gravidez. Ocorre sim um tipo de gravidez, sim, mas é uma gravidez conhecida como gravidez orgânica, disforme. Você já ouviu falar nisso? Gravidez orgânica disforme, que é quando
o espermatozoide fecundou o óvulo, mas por falta do modelador da forma, não foi adiante, e ali, por que disforme? Gravidez orgânica disforme. Por que disforme? Como se fosse uma plasta de gelatina. É onde 2, 3, nem 4 meses depois, avoluma-se o abdômen da mulher, ela vai ao médico, descobre que está grávida, sim, porque a medicina, ela prova organicamente que há ali um corpo orgânico em formação, mas ela não informa a mãe que há ali dentro um espírito junto àquele corpo orgânico. Você sabia disso? Então estude. Estude. Então, 3, 4 meses depois, ocorre o que eles dizem aborto natural. É quando a mãe, ela sente uma hemorragia, uma cólica muito grande, e ela põe para fora, com todo respeito aos termos, aquela gelatina, aquele corpo disforme, orgânico, gelatinoso, sem a presença do espírito. Só que nada acontece por acaso. Se aquela mãe, aquela família está passando ou passou por aquele processo, é a lei de causa e efeito. É a prova, é a expiação daquela família, daquela mãe. Por isso, mesmo mediante essas situações, não desistam. Abrace os filhos do Calvário, porque de tanto dar amor àqueles que não saíram de teu ventre, você entra novamente na fila do mérito, podendo ser que 2, 3 anos depois você se engravida naturalmente do teu querido esposo. Mas por que isso ocorreu? É difícil saber, mas não deixa de ser a lei de causa e efeito. E pelo fato da lei de causa e efeito, você encontrava-se no demérito, havendo necessidade de você conquistar o mérito através dos filhos do Calvário nessa existência. Olha como é a sabedoria divina. Oh, gente, as leis divinas. Por isso que está escrito aqui atrás, enquanto não quitares o último centavo. Então vamos quitar, né? Nós vamos gravar mais um vídeo. Não está gostoso esse assunto? Vamos gravar mais um vídeo.